Bom dia a todos. Iniciando a nossa atividade da nossa manhã, vamos fazer a nossa prece, o nosso agradecimento a Deus e Jesus pela oportunidade que nos concede de nos reunirmos em seu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. É só um recadinho de sempre. As janelas estão abertas, se sentirem frio, fiquem à vontade, pode fechar. Foi aberto por uma ventilação e higienização do ambiente, mas fiquem à vontade, se sentirem frio, podem fechar. A exposição doutrinária de hoje está a cargo do nosso companheiro Marcos Wagner Loureiro, trabalhador aqui da casa, que veio há algum tempo do Mato Grosso do Sul, onde trabalhou junto à Federação Espírita daquele estado e também em diversas casas espíritas nas cidades onde ele passou. Então ele traz a bagagem, a experiência de ter trabalhado em outras casas e aqui chegando já procurou a casa aqui para se integrar, fazendo parte da nossa equipe de trabalhadores. É com muita alegria nós passamos a palavra ao Marcos. Um bom dia a todos os presentes, bom dia aos que nos acompanham também pela internet nas suas casas. É uma alegria para nós hoje, nessa data principalmente, que fala muito para cada um de nós, poder trazer algumas ideias para a nossa reflexão acerca da nossa vida e das relações com as pessoas e principalmente com Deus. Primeiramente, senhor irmão, eu tenho que confessar que durante todo esse ano aí eu sempre escutava o senhor anunciando o pessoal que vinha aqui trazer a ideia da reflexão, anunciando trabalhador de longa data nessa casa. Eu tinha uma certa inveja, boa, ainda tenho. Nossa, desde certa data, tem, lá da UMEC, então às vezes tinha aqui alguém falando, desde a UMEC lá conosco, quando era adolescente, mas é uma inveja boa, né? É uma inveja boa. Cada um tem uma trajetória, e a nossa trajetória que nos trouxe até aqui, independente do que aconteceu, somos quem somos devido também à nossa trajetória, isso influencia. E sentir também essa leve inveja boa, vamos dizer assim, saudável, porque não me foge outra palavra. Mas mais pro final da nossa fala eu vou trazer esse assunto de novo. Nessa data, normalmente somos compelidos, levados a tratar sobre o Dia dos Pais, e trataremos, mas de uma outra perspectiva. A dona Alcione, no início do ano, quando me convidou para fazer essa fala hoje, ela não sabia, e eu também não falei, mas vou falar agora, que hoje, além de ser Dia dos Pais, é aniversário do meu pai. Faz 84 anos hoje e mora no Rio Grande do Sul. Então, para mim, é uma data duplamente especial. Então eu tinha tudo para me levar a falar exatamente da função dos pais com os seus filhos, etc. Mas esse é um caminho mais comum. Por algum motivo, nos veio a ideia
de tratar do Dia dos Pais, da paternidade, que envolve nós e Deus. Chamamos paternidade porque Jesus, o Cristo, atribui essa relação nossa com Deus uma relação de paternidade, que ainda até aquele momento não era visto assim. Jesus vai utilizar a expressão do próprio aramaico abá. É uma palavra mais carinhosa, não é apenas pai. Vamos dizer que se nós tentássemos traduzir essa palavra, ela teria uma ideia de papai, papaizinho, algo mais carinhoso. Que para o povo daquela época, um filho não poderia se dirigir a seu pai. O pai era o Senhor. Existia uma hierarquia bastante marcada. A minha geração ainda pegou o meio termo, ainda a transição. Os mais velhos que eu aqui, os mais experientes, vão lembrar, onde todos tratavam seus pais por Senhor. Pediam bênção e Deus o livre. Está conversando com um adulto, com uma visita, e a criança se intrometendo na conversa. Nem ficava no local. Se ficava, era em silêncio. Mas as coisas mudam. Mas já dá para se ter uma ideia como as relações entre pai e filho mudam também. Foram mudando. As famílias tinham muitos filhos. E se uma disciplina mais severa não fosse infligida aos filhos, como organizar aquilo tudo, né? 10, 15 filhos. Hoje os casais em médias têm 1 a 2 filhos. É muito mais fácil. Você pode escutar mais seu filho, pode conversar, o que não era tão fácil. Ainda mais no momento onde o trabalho era muito físico e braçal e exigia muito tempo e esforço. Parar para conversar cada vez que um filho fosse ter algum problema, a pessoa não fazia mais nada. Só que a organização das famílias vai mudando, até numericamente, e isso também transforma as relações. Então podemos ter uma ideia, já de início, que essas relações mudam com o tempo. Jesus usa a primeira vez, pelo menos que conta nas Escrituras, a palavra pai, para se designar a Deus. Ela está no Evangelho de Lucas. Aos 12 anos, a família de Jesus, como era comum, vão para Jerusalém para as comemorações da Páscoa. E ao final, naquelas caravanas onde cada um voltava à sua região de origem, Maria se dá conta que Jesus sumiu. Cadê ele? E volta para Jerusalém. Esse tempo da saída até o retorno, até encontrar Jesus novamente, levam 3 dias. Chegando lá, é relatado que Jesus se encontrava junto dos doutores da lei, as pessoas mais importantes naquele momento, que detinham o conhecimento e a autoridade também política, religiosa e social. Estavam com ele, uma criança de 12 anos. Então, daí a gente já pode ter mais ou menos uma ideia do teor do que estava sendo tratado e conversado. Para que uma criança de 12 anos atrai a atenção durante um longo tempo das pessoas mais influentes e poderosas naquela capital. E Jesus responde assim: por que me procuram? Me procuravam? Não sabiam que eu preciso estar nas coisas do meu Pai? 12 anos, sempre uma forma bastante enigmática e peculiar de tratar os assuntos. Mas, obviamente, Maria e José já conheciam Jesus. Essa foi a resposta. Jesus também vai tratar, além de tratar pai, como ele diria, meu pai, ele também trataria por Pai Nosso. E a primeira vez que ele faz isso é no Sermão do Monte, onde os discípulos reunidos dizem, um deles diz a Jesus: João Batista nos ensinou a orar. O Senhor também poderia nos ensinar, e aí ensina a oração Pai Nosso, e é a primeira vez que ele se refere a Deus como Pai Nosso. Aí já vemos uma diferença. Ele está no meio dos fariseus, dos doutores da lei, vamos dizer assim, os sacerdotes,
Nós temos uma ideia hoje acanhada, como se Jesus estivesse sentado com os líderes de todas as religiões, as principais, falando sobre Deus. E lá ele diz as coisas do meu Pai, ele não fala do nosso Pai, mas ele está reunido com os doutores da lei, os sacerdotes, mas ele não diz nosso Pai. Já para os discípulos que estão ali reunidos com ele, que já conseguiam entender os princípios da Boa Nova, ele fala o nosso Pai, meu e de vocês também. Então há uma diferença aí. Há uma diferença e é disso que nós vamos tratar. Então vem uma pergunta. Lá em casa eu levantei essa pergunta, às vezes quando eu tenho uma dúvida eu jogo e começa a conversaiada, né? Converser, né? Como essa expressão eu já estou utilizando bastante, porque define muito bem, eu começo a converser. Até um certo momento a discussão tem um certo sentido, depois se perde um pouco. Eu perguntei, por que Jesus chama Deus de Pai? Não fala outro, por que essa expressão? Então somos geralmente levados a pensar que naquele momento cultural, histórico-cultural, naquele tempo e naquele local, as famílias eram constituídas de uma forma onde o homem detinha o poder sobre suas famílias, etc, etc, etc. Mas procurando uma outra alternativa, porque isso naquele momento realmente me causou um certo estranhamento, porque Jesus encarnaria, o governador do planeta, e aderiria a todos os costumes da época. Às vezes sim, para se fazer entendido, mas dependendo do conhecimento que gostaria de passar, não se alinharia com o comportamento da época. Então teria várias possibilidades, mas uma delas que a gente gostaria de frisar aqui, e vai ser a linha, o norte da nossa fala, das nossas reflexões, é porque naquele momento o pai, ao morrer, deixava sua herança aos filhos. Havia um aspecto muito importante, e todas as escrituras do Primeiro Testamento, que a gente chama o Antigo Testamento, falava sobre isso. O fator do primogênito era muito importante. Muito. Porque ao primogênito ficava a maior parte da herança. Então, naquele momento, não poderia dizer, como a gente fala hoje, né, para nossos filhos, um pai e uma mãe, não, meus filhos, eu amo todos igual. Naquele momento não era possível. Porque se o pai ou a mãe, o pai fosse falar isso, eu amo todos iguais, primeira coisa que alguns perguntariam, mas e por que tem um escolhido que vai receber o dobro da herança e na sua ausência ainda vai ser o chefe de nós, que vai mandar em todo mundo? Então as relações eram diferentes. E a Bíblia como um todo, se nós pegarmos toda a descendência dos hebreus, há essa briga. Essa briga é muito forte. A ideia de herança para aquele povo traz uma ideia de posse, mas também traz uma ideia de sucessão. Mas principalmente a posse. Quando nas palavras, no simbolismo bíblico, Deus promete àquele povo uma terra prometida, a terra de Canaã, eles viam isso como uma grande herança sagrada que Deus estava destinando àquele povo. Naquele momento também, para aquele povo, a propriedade não é assim como é hoje. Eu sou o dono ali, tenho escritura e vendo para quem eu quiser. A terra tinha algo de sagrado. Isso que não é assim você ir vendendo o que é meu. Porque se Deus deu ao homem habitar a terra, cada pedaço de terra da família era uma herança de Deus, ao qual o homem deveria passar ao seu filho mais velho, que daria sequência à descendência da família. Então há uma relação aí com as posses e com a terra sagrada. Não é apenas uma relação material. Então hoje era muito comum, os antigos, a gente ouvia muito, o meu avô falava muito, até o meu pai,
que não, imóvel não se vende. Tem um resquício disso, além do materialismo, óbvio, mas tinha uma ideia daquilo que a gente tem não se vende, tem que aumentar e não se desfazer. Isso também muda um pouco. Se a gente conversar com os jovens hoje, vai ver que a ideia já é um pouco diferente. Mas, como se dava essa questão da primogenitura? Como é que se constituía naquele momento o primogênito? Um homem tinha, como sabemos naquela época, um homem poderia ter várias mulheres, mas o filho da primeira mulher, o filho homem mais velho, seria o primogênito. Se não tivesse filhos homens, a filha mulher. E assim ia por uma sequência. Se não tivesse filha mulher, os irmãos dele. Mas se não tivesse irmãos ou os filhos tivessem morridos, assim sucessivamente para os parentes mais próximos. Então sempre ia ficar para alguém. Ia acabar com os parentes mais próximos. E aí vinha uma discussão de quem quer ser o próximo, quem que era mais próximo, aí já era outra coisa. Não nos importa agora tanto. Até Moisés, os primeiros patriarcas, eles poderiam mudar. Então, não, me agradou mais esse filho aqui, agora o mais velho não é mais o primogênito é o outro. Depois de Moisés, não. A primogenitura, o primeiro filho, seria amparado a ele legalmente pela lei, essa condição. Não poderia ser tirado dele, assim, por o pai não quer mais. Isso aconteceu com os patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó, até o rei Davi, não eram os filhos mais velhos, mas acabaram assumindo a progenitura por alguma condição variada que não vem o caso agora. O que importa é que, se pegarmos a genealogia, e eu fiquei bastante curioso essa semana, eu comecei a olhar a genealogia do Antigo Testamento toda, conferindo, fazia tempo que eu não olhava isso com mais detalhe, e a gente vai ver que desde o primeiro casal, simbolicamente, Caim e Abel, a gente aprende quem passou lá pela catequese na igreja, as escolas dominicais, via isso com muita intensidade, muita frequência. Caim matou Abel, por ciúmes. E diz o texto que ao chegar o momento de fazer uma oferta para o seu pai, Caim oferece as primícias, a parte do rebanho melhor que ele tinha, o melhor rebanho, o melhor animal, e sua gordura, que era muito importante. Já Caim oferece a parte da terra, que dá a entender que seriam os grãos, os cereais. E Deus prefere aquele que ofereceu uma melhor parte aos olhos dele. E por essa inveja, Caim leva Abel para o campo e o mata por inveja. O primeiro casal de filhos da Bíblia começa assim, uma briga pelo amor do pai. Não só pelo amor, mas também pelos direitos que a primogenitura traria a eles. A descendência, a posse da herança e também o poder frente ao resto da família. E assim continua, com vários patriarcas, e aí chegamos mais uma vez em Abraão, onde Abraão não podia ter filho muito velho, a esposa oferece a serva, você pode ter um filho com a minha serva, e tem. E aí sai o filho Ismael. Em determinado momento eles se afastam, né? Reza as tradições que esse filho Ismael que vai dar origem ao mundo árabe. Então a gente vai começar a entender que essa discussão vem de longe. Quem na verdade é o escolhido, o preferido de Deus? E mais tarde, Deus promete a Abraão, já, não lembro agora se 90 ou 100 anos, um outro filho, e vem Isaac. Esse é o patriarca que dará origem aos hebreus. Então, 2 filhos dará origem
considerado nas tradições a dois povos que têm algum certo antagonismo hoje. Então é de longe essa ideia de quem é o preferido. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Outra história. A história se repete. Um enganando o outro. O Jacó sabia que o preferência era de Esaú pela primogenitura. Esaú diz que vai caçar. E nesse meio tempo, o Jacó vai lá, pede para a mãe dele diz que vai matar ali um animal, vai fazer um prato para o seu pai. Enquanto isso, ia pegar as peles, ia colocar no braço. Porque o pai já estava cego e reconhecia o filho pelos braços, porque era peludo, assim diz a Bíblia. E o pai diz, nossa, os braços são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Sim, mas é Jacó. Tá ok. E aí ele dá a sua bênção, né, para o filho, e quando chega o Esaú, diz, não, mas eu já dei a bênção, agora eu já dei, já prometi tudo para o outro. E aí dá uma briga de novo e se separa. Então, toda a linha bíblica dessa descendência se dá dos filhos brigando por seu primogênito e ter o amor do pai. Que não era igual para todos. Porque alguns direitos eram conferidos apenas um. Essa ideia de todos iguais é uma ideia que a gente tem hoje em relação aos pais e mães com os filhos, mas não tinha na época. Ok. Primeiramente, trazendo agora um pouco da luz do Espiritismo, algo que Kardec esclarece muito bem é que na criação realmente não existe privilegiados. Essa ideia que ela era real, mas também era simbólica da primogenitura, onde o pai tem preferência por um filho, no mundo essencial da nossa essência mesmo como espíritos em relação a Deus, não há essa preferência. Tanto que aí na obra O Céu e o Inferno, Kardec vai desenvolver a ideia da justiça divina, segundo o Espiritismo, que não há seres diferentes e beneficiados na criação. Por isso a ideia de que anjos e demônios não é uma ideia absoluta, é uma ideia relativa e metafórica, simbolizando aqueles irmãos, os espíritos que já foram criados há mais tempo, que chegaram aos altos graus e níveis da evolução, denominados por nós em algum momento anjos, que seriam os mensageiros de Deus. Tá? E, por conseguinte, os demônios também não. Aqueles espíritos que estão mais ainda relutantes quanto aos desígnios de Deus a seu respeito. Isso só para trazer uma ideia de que inicialmente um dos princípios é esse: não há privilégio. E realmente todos os filhos da criação têm os mesmos direitos e são amados por Deus da mesma forma. O que para nós hoje é difícil. Apesar de ser uma ideia bonita, a gente aprende lá no início, né, no ESD e tal. Inclusive já vou fazer o convite do ESD. Aqueles que quiserem estudar a doutrina espírita um pouco mais a fundo, né, nas terças-feiras, 20 horas da noite, temos um estudo que começou faz muito pouco tempo, talvez um mês, é isso, Dona Sônia? Um mês? Mais ou menos isso, né? E é 1 ano e meio, então dá tempo, quem quiser, só chegar ali às 8 horas, ou pode também, não posso, eu moro longe, Marcos, e não dá, chego de tarde, o trabalho pode assistir de casa, só pegar o link lá, tanto comigo, como com o Edson, como com a Beth, serão muito bem-vindos. Seguindo na nossa linha de pensamento, então, se não há essa diferença, todos iguais, por que há essa diferença? Nós olhamos para as pessoas e comparamos, há bastante diferença entre nós. Então, quando nós vamos, então, falar no próprio livro Céu e Inferno e ver ali as comunicações dos espíritos superiores, vai ter muita diferença. Mas, nos compararmos aos espíritos puros, é bastante complicado no momento, porque a gente não tem elementos de comparação. Então, para descobrir quem somos nós, optamos pela segunda linha, nos
tentar ver as diferenças entre nós e os animais, por exemplo, que nós vamos perceber melhor quem somos nós. É uma forma de responder uma questão. Quando eu não sei ela diretamente, eu faço comparações e aí, por dedução, eu acabo tendo uma ideia melhor da pergunta inicial que eu não tinha resposta. Então tá, o Kardec, no Livro dos Espíritos, tem um subcapítulo chamado Os Animais e os Homens. Então, várias vezes, é muito comum, o que diferencia nós dos homens é a individualidade, é a inteligência, é o sentimento, é a liberdade, N coisas, né? Então fica aquela dúvida, a gente ouve, e o Livro dos Espíritos não deixa muita dúvida. Então vamos fazer rapidamente aqui um resumo breve para a gente entender quem somos e onde é que está a diferença. Então, individualidade. Os animais têm individualidade? Tem. Pergunta 597. Há a sobrevivência, a individualidade sobrevive ao corpo. Há uma espécie de alma. 598. O espírito conserva a sua individualidade dos animais. Então não é a questão da individualidade que é a principal diferença entre nós e os animais. Inteligência. 593. Dos animais é limitada, voltada para suas necessidades e de sua conservação. É rudimentar, mas há. Os animais têm um princípio de inteligência. Não elaborado, avançado como o nosso, mas tem. Senso moral. Às vezes a gente fala, não, os animais não têm senso moral, eles não sabem definir o que é certo e errado e tal. Os animais têm uma inteligência voltada para a vida material e o homem, uma inteligência que proporciona, voltada para a vida moral. Sim, aí começa a ter uma pequena diferença. Mas alguns animais já começam, obviamente, a demonstrar algum tipo de senso moral. Lá em casa agora pegaram um gatinho, a minha filha adotou, e ele insiste em subir no sofá. Eu já estou desistindo já. E quando não tem ninguém em casa, ele não sobe. Eu chego em casa e ele está dormindo. Mas quando ele está em casa e ninguém dá atenção, ele, não vão me dar atenção, e começa a subir no sofá, e pular no sofá, eu vou lá. Quando eu olho para ele, ele já sai correndo. Então assim, eu vejo, ele sabe que é errado. Ele já entendeu, porque ele olha com uma cara assim, estou fazendo coisa errada e sai correndo. Então, os animais mais avançados, os animais superiores, começam já a demonstrar uma inteligência um pouco além dos demais animais, um senso moral um pouco além, mas é muito rudimentar ainda. Não dá para dizer que isso ainda é uma diferença que só nós temos e eles não têm. Eles começam a demonstrar isso. Liberdade, 595 do Livro dos Espíritos. Os animais possuem liberdade restrita aos atos da vida material. Uma pequena liberdade, mas tem. A nossa é maior. Poderia ser, então, a questão da vontade, do livre-arbítrio? Os animais não têm livre-arbítrio, nós temos. Realmente, aí começa a vir uma diferença. Os animais não têm o livre-arbítrio, e aí o Kardec diz, na 602, eles progridem pela força das coisas. E não por ato da própria vontade. Por isso não passam por estado de expiação. Se não tem o livre-arbítrio, não pode fazer escolha, não é responsável pelo que faz. Aí está uma diferença. Uma diferença. Na 600, já falando do espírito que é maiúsculo, nós, os humanos, a consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. Então, consciência de mesmo é o principal atributo. Consciência de si mesmo, eu posso entender quem eu sou. Não é à toa que nós, volta e meia, temos nossas crises existenciais, né? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou? Qual é o meu sentido da vida? Isso o ser humano tem. Porque ele já tem consciência de si mesmo. Eu estou aqui nesse local e quero entender o que eu estou fazendo. Por que eu estou aqui? Qual é o propósito da vida? E quando a pessoa não acha, não consegue se alinhar muito com os propósitos, sentidos, não enxerga, né? Um estado de saúde mental alterado. E a gente vê isso bastante presente, o que antes acontecia na televisão e com algum conhecido nosso, hoje já acontece já ao nosso lado, na nossa família e conosco mesmo algumas vezes. O espírito pensa e obra por sua livre vontade. Pronto, aí temos uma diferença bastante essencial, né? Consciência de si mesmo
e vontade, entre nós e os animais. Mas tem uma outra, que essa eu nunca tinha visto. Ó, que eu li, acho que eu li esse primeiro livro dos Espíritos, a primeira vez eu tinha uns 13 anos. E eu nunca tinha visto. E eu estou até com medo de ler o livro dos Espíritos de novo, porque cada vez que a gente enxerga coisa ali que não tinha visto. Eu estou até meio com receio de ler, porque daqui um pouco, falei lá em casa, lá, daqui um pouco eu leio, eu vejo daqui um pouco aparece meu nome lá, quem é o responsável? O Marcos. De tamanho é a especificidade, a profundidade que as respostas estão ali, que a gente não está pronto para perceber. Por isso que é bom, o próprio Divaldo sempre diz, né, que sempre leu, pelo menos uma vez por ano, o Livro dos Espíritos. E já está com quase 100, né? Vamos supor que ele tenha lido a primeira vez aí entre os 15 e 20, já leu algumas vezes. É importante. Vamos seguir. Na 607, os Espíritos falam de um período de humanização, onde eles falam que esse período que o Espírito passa de humanização, que é o nosso, que a gente se encontra agora, o Espírito tem consciência do futuro. Outra diferença, pensar no futuro. O que eu vou fazer daqui? Planejar, imaginar. O que eu vou fazer daqui 10 anos? Estou me aposentando daqui tantos anos, o que eu vou fazer depois? O ser humano consegue fazer isso. Ele tem uma consciência de si mesmo, o que ele vai fazer no mundo daqui tantos anos. Os animais não fazem isso. Capacidade de distinguir o bem do mal, que é um senso moral mais elaborado nosso. Quando fala em senso moral, na verdade é isso. A gente fala muito em espiritismo, nosso senso moral, o que é nosso, isso é imoral. É distinguir o certo e errado, o bem do mal. Porque ainda hoje temos essa ideia, muitas vezes, não, mas o que é certo, o que é errado? Não, mas o mal, o bem é relativo. Sim, no nosso mundo das leis humanas é relativo. Mas acima das leis humanas existe um bem e um mal que não é relativo, ele é absoluto. E está escrito na lei de Deus. A gente tem condições de conhecer na totalidade? Ainda não. Por isso que o bem e o mal para nós ainda vai continuar sendo relativo. Mas para os espíritos puros, que já não há mais impurezas e imperfeições, que conhecem a Deus e conhecem e sabem de tudo, não há mais dúvida do que é certo e errado. Já não é mais relativo. E responsabilidade dos atos. Responsabilidade dos atos. Temos inteligência para entender as coisas, consequentemente temos liberdade de escolha, e a liberdade de escolha gera consequências, e temos a responsabilidade pelos atos. Quando as escolhas não são boas, devemos passar pelo processo de expiação, de reparação, arrependimento, etc. Os animais não passam por isso. Mas ainda tem um último elemento, e esse é o principal para hoje, para a nossa reflexão. 610. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Dos seres que podem conhecê-lo, nós somos os escolhidos para habitar os corpos humanos. Então nós temos condições de conhecer Deus já. Os animais não, ainda não. Conhecer, então aqui está uma ideia de conhecimento e o não conhecimento da ignorância, o contrário dela. 592 fala da faculdade de pensar em Deus, que o homem tem a faculdade de pensar em Deus. Então nós, a nossa espécie, nós podemos conhecer Deus e temos a faculdade de pensar em Deus. Então conhecer, busca da compreensão, do entendimento de Deus e de pensar nele. Nossa, pensar em Deus, aonde isso nos leva na hora a pensar em Deus? Lei de adoração. Automaticamente. Em que consiste a lei da adoração? É bom só para a gente relembrar. Na elevação do pensamento a Deus. Deus, né, pela adoração, aproxima o homem e sua alma. Então, o homem aproxima sua alma de Deus pelo pensamento em Deus. Só que para pensar em Deus, nós devemos saber que ele existe inicialmente e conhecê-lo. Quanto mais o homem conhece Deus, a forma de pensar em Deus também se transforma. De formas muito rudimentares no início a formas mais elaboradas do espírito em evolução. Então aqui tem uma diferença primordial. A nossa espécie, o espírito no período de humanidade,
ele pode conhecer Deus e pensar em Deus. Então é aí que importa muito hoje para nós, para essa reflexão inicial da primogenitura e da herança, e da relação dos filhos com os pais, das criaturas que somos nós, dos filhos, com Deus. Deus nós não podemos conhecer na totalidade. Kardec ele tem plena consciência disso, ele diz, não podemos, mas podemos deduzir algum dos seus atributos. E aí vem onipotência, onisciência, onipresença, infinitamente justo e bom. Alguns dos seus atributos nós podemos deduzir. Nós não sabemos tudo, mas isso é essencial para que Deus seja Deus. Sem um desses ele não seria Deus. E como que Deus se manifesta? Aonde que se grava a sua sabedoria e a sua essência? Nas suas leis, que determinam a organização do universo inteiro e regem o destino dos seres e das coisas. Essa é uma das questões. Tanto que Kardec, quando vai tratar sobre esse assunto, ele trata, mas e essas leis, onde é que elas estão? Estão escritas onde? Qual livro? Escrita, qual livro? É no deles, no desse, no daquele? Qual livro que está a lei de Deus? Qual é o... E todos sabemos a resposta, que está na nossa consciência. Obviamente que está inscrita na nossa consciência, inscrita é uma metáfora. Como é que o homem, ao longo da história, o que é a história, né? Nossa história naquele tempo, a ação dos homens no mundo e os registros, tanto que a gente chama de pré-história antes da escrita. Depois que o homem começa a escrever, é a história, porque ele consegue registrar a sua vida, seus relatos. Então, Deus escreve na consciência dos homens, né? Então lá ele registra, é uma espécie de registro da sua vontade e da sua lei. Lá que está escrito. Obviamente que nessa mesma metáfora nós precisamos ler, aprender a ler o que está registrado na nossa consciência. E aí como que a gente vai aprender a ler isso? É uma questão que a gente já vai trazer também. E aí Kardec pergunta numa linha muito óbvia, mas para aí, se está inscrito na consciência, porque os Espíritos haviam dito que Deus revelava a sua lei. Mas para aí, se está na nossa consciência, por que revelar? As revelações, né? A primeira revelação, Moisés, a segunda, o Cristo, a terceira, o Espiritismo. Por que essas revelações se está inscrito? Pergunta 614. O que se deve entender pela lei natural? Os Espíritos dizem a Kardec que a lei natural e a lei de Deus não tem diferença. Falou em lei natural e lei de Deus é a mesma coisa. É a única verdadeira para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então tá aí. A lei está na nossa consciência e ela é a única que pode nos proporcionar a felicidade. Toda infelicidade e sofrimento advém do meu afastamento dessa lei. Vamos pegar ainda uma simbologia bíblica agora, que é do pecado, toma diversas conotações nos diversos momentos, mas vamos imaginar aqui que a menor distância entre dois pontos, já aprendi isso na escola, é uma reta. Você passa um ponto, outro ponto, a menor distância é uma reta. Se eu pegar qualquer outra distância, é uma curva. Então, do homem, do momento do espírito para a sua criação, até o ponto onde ele deve chegar, que é a perfeição, isso é eterno, essa evolução é infinita, o menor ponto é uma reta. Simbolicamente, todo desvio dessa reta seria um desvio da lei de Deus, que seria o pecado. Então, toda vez que o homem se desvia, ele estaria pecando na linguagem bíblica. E o pecador, ele deve voltar à linha novamente, à lei. Nós vamos ver isso daqui um pouquinho, numa parábola que fala sobre esse desvio e esse retorno.
mas é só uma ideia que existe um caminho mais reto, que é o caminho mais fácil, menos doloroso para cada um de nós, e cada vez que nós nos desviamos, nós sofremos. E como ninguém aguenta sofrer para sempre, a dor realmente é aquele dispositivo pelo qual Deus chama a nossa atenção e nos traz de volta, o Espírito volta ao caminho inicial e refaz. Desvio, retorno, refaz. Desvio, retorno e refaz. Está parecendo bastante familiar isso para nós. Se desvia, desencarna, encarna de novo, refaz. Desviou, encarna de novo, refaz. Essa é a forma que Deus nos educa. Seguindo na nossa linha de pensamento, se a lei de Deus está na minha consciência e ao Espírito, com E maiúsculo que somos nós, é dado o livre-arbítrio de escolha, então Deus, que sabe de tudo, Ele é onisciente, já sabia que a gente ia errar em algum momento. Deus sabia que nós erraríamos em algum momento? Sem dúvida. Com certeza. E essa é uma pergunta. Por que Deus tem permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Se Deus sabia, por que se permite que a gente tome o caminho do mal algumas vezes? Depois de Kardec tomar um puxão de orelha muito forte, eu tive até vergonha alheia, né? Porque ele diz, como ousas tomar conta das ações de Deus? Aí depois ele responde, a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Então esse é um grande elo, muito complicado para a gente compreender, a gente não pode ainda compreender de todo. Mas a sabedoria de Deus está justamente nisso. Deus poderia ter nos feito espíritos puros, já sem nada a aprender? Sim, Deus pode tudo. E por que não fez? Quis a sabedoria de Deus que nós tivéssemos a liberdade de escolha para que tivéssemos o mérito das nossas escolhas. Só que dessa liberdade de escolha para ter o mérito, algumas vezes a gente desvia. E aí volta e refaz, desvia, volta e refaz. Então, eu estava tentando, como é que eu precisava entender essa questão do livre-arbítrio e do mérito, mas é difícil. Mas aí me veio, eu lembrei que quando eu era criança, tinha um programa na televisão que era, não sei se alguns vão lembrar, era o programa Silvio Santos. A criança colocava num foguete, e lá ela botava um fone, e lá embaixo fazia uma pergunta, você troca uma bicicleta por um pirulito? A criança não estava escutando, ela só tinha que responder sim ou não. E a gente ficava ali torcendo, né? Então você troca uma bola por uma bolinha de gude, e a gente ficava, diz que não, e ela sim, e a gente, nossa, que azar. E lá no final, às vezes dava dó, vinha algumas crianças que não ganhavam o que queriam, por exemplo, uma bicicleta. Nossa, que azar, né? Tipo, que azar. Mas ali, a pessoa não estava realmente escolhendo, ela não sabe nem o que estava perguntando, ela só tinha que dizer sim ou não quando a luz acendesse. Então não tinha ainda uma ligação de causa e efeito, ainda de mérito. Ou escolheu errado, escolheu certo. Escolheu o que na hora ele conseguiu escolher. Mas tinha um outro programa do Silvio Santos, que era o Show do Milhão. Não sei se alguém vão... meio antes da internet, a gente acaba vendo TV, né? Então tinha as perguntas, até chegar na pergunta de 1 milhão. Então às vezes ia fazendo perguntas, as pessoas erravam e tal. E aí a gente torcia. Só que às vezes a gente torcia. Eu, pelo menos, o espírito inferior torcia ponto. Porque fazia uma pergunta muito fácil e a pessoa ficava pensando e não sabia. Então, quem descobriu o Brasil? Aí a pessoa pensava e tal, falava, nossa, eu não acredito, ali um monte de absurdo nas respostas. Eu quero a ajuda dos universitários. Aí os universitários iam lá e erravam também, a maioria também deixava mais em dúvida. Eu falei, nossa, agora tem que perder mesmo, merece. Que estava ali, olha a cabeça do espírito imperfeito, né? Merece perder, porque está ali a resposta certa. Pediu os universitários, não sabia, ainda vai errar, e a pessoa errava. Aí não dá para ganhar. Então, esses dois exemplos trazem uma ideia do mérito. No primeiro exemplo, lá troca o pirulito por uma bicicleta, sim, não tinha uma questão de mérito. Porque a pessoa nem sabia o que estava acontecendo.
era meio, vamos botar assim, entre aspas, na sorte mesmo. Como se pudesse existir, mas vamos supor que pode. Sorte. No segundo exemplo, tinha um certo mérito, que aí envolvia conhecimento. Às vezes a pessoa podia não ter culpa, não ter responsabilidade, ou não teve o estudo adequado, ok. Mas há uma questão de mérito, da pessoa que sabe responder uma pergunta e que não sabe. Então é diferente. Então a sensação naqueles momentos ele mudava um pouco em relação àquela primeira que respondia sim e não, daquele que respondia errado ou certo. Então conhecimento, responsabilidade pelas escolhas, mérito. Mas então, nesse sentido, mais uma vez Kardec insiste, então quer dizer que se o espírito erra, quer dizer que todo mundo vai passar pelo erro? E ele pergunta, todos os espíritos passam pela fieira do mal? Eu não sabia que era fieira, vou ser bem sincero, fieira. Eu fui lá no dicionário, olhei pela fila. Tá? Então, para não fieira, pela fila. Então, tem uma, entre aspas, uma filinha lá do mal, que todo mundo tem que entrar por ela? Não, pela fieira do mal não, mas pela fieira da ignorância sim. Da ignorância com certeza. Porque a gente ainda não sabe tudo. Então, sim, nós passamos pela ignorância, mas não necessariamente do mal. O mal já está no campo das escolhas. Não saber algo, sim, e até os espíritos vão dizer que aquele símbolo de Adão e Eva, onde tem uma ordem, e eles resolvem não por influência lá da serpente tomar uma decisão, ali já começa uma ideia de livre-arbítrio e responsabilidade. Não precisava fazer aquilo, mas você optou por fazer aquilo. Não vou aumentar os motivos, mas há sim uma escolha. E as escolhas têm consequências, e as consequências trazem responsabilidades que devem ser reparadas, e o mal é sempre reparado com o bem. Pronto. Aí uma ideia, da luz ali que o Espiritismo traz sobre algumas questões, para a gente poder entrar nessa questão inicial, que era da relação dos filhos com Deus, com a herança. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, Kardec mais uma vez, né? Está aqui, consciência. A gente faz aqui consciência porque é quase que uma mania, nós como se a consciência estivesse na cabeça, né? Mas assim, na essência do espírito está essa lei de Deus, que Deus registrou lá. Que necessidade havia de ser revelada? Mesmo assunto aquele que a gente trouxe aquela hora. Para que revelar se já está? Ele o esquecer e o desprezar. O homem esqueceu e também desprezou. Esquecer ainda é o mais ameno. Agora desprezar é quando eu tenho consciência e falo assim, não quero. O livre-arbítrio tem dessas. Então, como cada pessoa é diferente, e as circunstâncias que envolvem a vida de cada um, o trajeto reencarnatório evolutivo de cada um é diferente, e isso vai salientar as nossas diferenças, por isso que nenhum espírito vai ser igual. Ele acaba em alguns momentos, por alguns outros motivos e circunstâncias, eu não quero seguir isso agora. Despreze. Agora não, vou fazer esse meu caminho aqui, desvio, vou fazer o que eu acho que é certo. Algumas vezes eu sei o que é certo e não faço, outras eu não sei. Então isso varia, mas ele desvia. Chega um momento que se dá conta que errou, volta e refaz. Mas e aí? A gente ficou entregue a isso então? Está na nossa consciência, eu esqueci, desprezei, e agora? E aí Kardec pergunta, confiou Deus a certos homens a missão de revelarem sua lei? Vamos dizer assim, revelarem aqui, lembrar, mas o Espírito já disse, ele relembra. Indubitavelmente, sem dúvida, indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. Pronto.
Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão, qual? De revelar, lembrar a lei de Deus a nós, homens, que esquecemos e desprezamos a lei de Deus, que é a única que pode nos trazer a real felicidade. Porque o homem só é infeliz quando dela se afasta. Esse é o ponto. E aí, nesse sentido dessa ignorância, eu gosto muito de uma passagem do Evangelho onde Jesus está sendo julgado. E vou até ler, só um momento, 18:38. Julgamento de Pilatos. Jesus fala assim: agora, porém, meu reino não é daqui. Sendo assim, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso e para isso vim ao mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos está perguntando uma coisa que não é deixar estranho, pedir, não vejo culpa nesse homem, porque não entendeu nada. Não tem como entender, é difícil. E aí diz Pilatos: o que é a verdade? E Jesus não responde. Esse para mim é um ponto chave. Jesus não responde. Pilatos pergunta: o que é a verdade? Ou seria o momento máximo aonde esse homem que veio que nos em forma de homem veio para nos lembrar da lei de Deus que a gente esqueceu e desprezou, porque de tempos em tempos Deus manda espíritos para nos relembrar a sua lei. Poderia falar e relembrar para todo mundo. Hoje a gente já está lendo aqui. Ok, olha, Pilatos perguntou o que é a verdade, Jesus respondeu tal coisa. Só que Jesus não respondeu. Mas, no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, aonde existe um capítulo chamado Kardec e Napoleão, vale a pena ler, tem uma pequena passagem onde um espírito que se manifesta, que dá a entender que é um espírito verdade, senão Jesus, os seus emissários, diz: a vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Então a verdade, a lei de Deus, o que Deus quer, a vontade dele para conosco, que é a sua lei, expressa-se nas circunstâncias da vida. Então o que é a verdade? Está nas circunstâncias da vida. Essa é a resposta. Jesus não poderia trazer essa resposta de forma oral, porque a verdade, a vontade de Deus é uma experiência para conosco, onde a gente vai aproximar a nossa consciência, nosso pensamento com Ele. Então não poderia ser dito, é algo que tem que ser vivido. E se tem que ser vivido, a gente lembra da encarnação. E ao lembrar da encarnação, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação? São dois, a gente se prende geralmente ao primeiro, que diz chegar à perfeição. Então, para que eu encarno? Para chegar à perfeição, para evoluir, tal, mas tem um segundo, e a gente dá pouca atenção a esse segundo, que diz: a encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Pôr o espírito a cumprir a sua parte na obra da criação. Tem uma parte na obra da criação do universo que nós temos uma responsabilidade. E aí os espíritos dizem: é fazendo isso que eu chego à perfeição. É cumprindo a parte que me toca, a minha responsabilidade no universo, que eu me aperfeiçoo. E essa segunda a gente dá pouca, às vezes, atenção. Então, partindo para o nosso final e fechando as nossas reflexões, a parte que nos toca na obra da criação é a nossa herança. É essa a herança do Espírito. É o universo. Obviamente que hoje, o universo para mim é o meu ambiente familiar. Problema conjugal, problema com filho e filha, problema financeiro, saúde. Isso hoje. Mas amanhã, quando o espírito tiver condições
de um entendimento melhor da lei que está na sua consciência, se dilatar em experiência, em inteligência, em livre-arbítrio, em possibilidade de escolher entre o bem e o mal, a sua responsabilidade aumenta. E aí vem toda a simbologia bíblica em cima da figura de Jesus, onde Jesus encarna para nos lembrar a lei de Deus. Por palavras? Geralmente não, mas pela sua vida e por sua ação. Porque a verdade não pode ser transcrita na sua integralidade por palavras. A verdade é que a lei de Deus ela está para além do entendimento de palavras. Porque ela exige também virtudes, e virtudes requer sentimentos apurados. E somente a experiência pode elaborar isso dentro de cada um de nós. Então Jesus vem e vive, para nos mostrar e nos relembrar a lei de Deus pela sua vida. Também pelo que ele fala, mas muito mais pelo que ele faz, pelas escolhas que ele toma, nesse sentido. Então, temos uma parábola muito conhecida, né, que é chamada do filho pródigo, ou dos dois filhos, hoje se chama muito, mas um pai tem dois filhos, o mais novo pede a herança, o pai dá a herança, o que já naquele momento seria desejar que o pai morresse, porque só poderia ganhar a herança depois que o pai morre. Então pedir a parte da herança é desejar a morte do pai. O homem a esquecera e a desprezar a lei de Deus. Não quero. Desejo a morte do pai. O homem vai, o filho, gasta tudo, vive, sofre e lembra, tem alguém que me ama. E pensa em voltar. E volta. E é recebido de uma forma inesperada. Com abraços, beijos e manda cevar o melhor rebanho, o melhor animal do seu rebanho. O animal cevado, que é o animal gordo, pronto para o abate, com mais gordura. É o melhor animal. Como festa e recepção do filho que havia se desviado. Pecado, desviou, viveu experiências, sofreu muito, precisa voltar para a casa do pai, a lei de Deus, e agora refazer o caminho. E a herança é essa. A herança é o universo, o meu trato com as pessoas e com as coisas, porque eu tenho minha porção de responsabilidade no mundo, meu trabalho, minha casa, na rua, no trânsito, etc, etc, etc. Essa é a herança. E a herança, ela é dada conforme a possibilidade de cada um. Então não há mais o primogênito que recebe o dobro da herança. Na época de Jesus anterior, eram 10 filhos, dividia tudo por 11. O filho mais velho pegava 2 partes, o resto pegava 1. Então havia uma desigualdade. Só que no caso de Jesus, Deus não manda matar o cordeiro para receber o filho. Ele envia o próprio filho primogênito, que é o próprio cordeiro. Essa é a simbologia, uma delas, né? Uma das possibilidades de interpretação. O próprio cordeiro oferecido pelo retorno dos filhos à casa do Pai é o próprio Cristo. E Jesus dizia, vim para salvar os que estavam perdidos. Óbvio. A humanidade como um todo se desvia da lei de Deus em diversos momentos e é necessário que ela volte. E o papel de Jesus ao encarnar é esse, relembrar a lei de Deus que está na nossa consciência, que a gente esqueceu e desprezou. Essa é a nossa herança, é o universo. Assim, nós gostaríamos de encerrar nossas reflexões acerca da herança e da primogenitura. E se era comum os filhos desejarem a primogenitura e brigarem por isso, com Jesus é um pouco diferente. Ele é o primogênito, porque ele é o irmão mais velho, que tem mais experiência. E tem um detalhe para nós encerrar, que é, quando um pai tinha um problema com um filho, brigaram, era dever do primogênito, o filho mais velho, fazer intermediação. Juiz de... Como é que chama? O juiz que faz ali o intermédio, quando as pessoas brigam, né? Tem um nome jurídico para isso, eu esqueci agora. Conciliação. Esse. E os filhos não faziam. Quando o pai brigava, o outro filho ia lá e ainda ficava mais bravo ainda com o outro irmão. Jesus, pelo contrário, ele é o primogênito,
ele dá o exemplo que a primogenitura não é passada, porque há um mérito nas escolhas, e o Espírito, depois de alcançar aquele patamar evolutivo, cada um que a gente conquista não tem mais volta, o Espírito não retorna nas linhas da evolução, ele só avança, né? Ele não precisa disputar essa primogenitura, cada um tem a sua parcela, a sua relação com Deus, e é igual para todos. Não há um medo da perda desses direitos, e pelo contrário, ele encarna sendo também o juiz de conciliação, porque houve um rompimento entre o homem, nós, a humanidade e Deus, e o filho mais velho vai fazer isso, vai agir no sentido de reconciliar a humanidade com Deus, como sendo modelo, encarnando e nos servindo de modelo para que a gente siga, e também como guia, nos guiando. Porque servir só de modelo seria ruim. Eu mostro como é que é e vou embora, e agora vocês que se virem, né? Não, eu mostro como é que é e guio vocês. Modelo e guio. Muito obrigado pela atenção de todos, e um feliz Dia dos Pais aí a todos os pais que estão nos escutando aqui em casa. Obrigado. Os agradecimentos ao Marcos pela mensagem que nos trouxe no dia de hoje. É bastante reflexiva. Os mais novos aqui provavelmente vão me ver mais tarde, porque pelo que o Marcos disse, eu não estou fazendo a linha reta, mas me coloquei. Então, todos teremos que realmente voltar aqui para conseguirmos encontrar o nosso caminho com Deus. Muito importante as reflexões que Deus nos trouxe na manhã de hoje. Convidamos a todos para a palestra do próximo domingo, estará a cargo do nosso companheiro Daniel Luiz Cota Gonçalves. Também era um dos nossos componentes da Mocidade Espírita e continua nossas atividades aqui na nossa casa. Queremos cumprimentar a todos os pais pelo Dia dos Pais hoje, os pais, mães, as mães, pais, né? Também estão aqui, que recebam o nosso abraço. Ao meu pai, que já está na espiritualidade, talvez até esteja aqui presente hoje, né? Porque ele sempre participou aqui da casa, talvez esteja aqui. Também o meu abraço saudoso para ele nesta manhã. Encerrando as nossas atividades, vamos fazer a nossa prece, o nosso agradecimento a Deus e a Jesus por essa oportunidade de convívio que nos concedeu nesta manhã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Um bom domingo a todos e uma boa semana.